aumente bênção mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Senhor, abençoa o estudo dessa manhã do teu dia. Nos faz compreender mais e mais a tua palavra. Nos faz, ó Pai, caminhar segundo a tua palavra. Nos faz peregrinar nessa terra com a direção da tua lei, dos teus preceitos, dos teus juízos, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Em segundo lugar, agora nós vamos para outra pequena parte das obras da carne, que se iniciou com os pecados sexuais e contra si mesmo, no qual nós estudamos a questão da prostituição, impureza e lascívia, que nós vimos que elas caminham juntos, mas tem uma asseveração bem maior na acelgueia, que é a lascívia, que é tudo aquilo que é danoso, prejudicial e pecaminoso das duas primeiras, mas feito de forma desenvergonhada, sem pudor nenhum, sem preocupação nenhuma com a opinião do próximo, com a opinião pública e um desprezo total pelo Senhor nosso Deus. Então, hoje nós vamos para os pecados religiosos, que hoje nós vamos ver idolatria, mas junto a ela está a feitiçaria, que está inserida aqui nesse versículo de número 20, a parte A do capítulo 5 de Gálatas. No versículo 20, a primeira é idolatria. Esses dois pecados falam de ofensa a Deus, pois são uma perversão do culto a Deus. É uma perversão disso. Lightfoot, um grande teólogo no qual nós citamos no estudo passado a sua opinião, ele fala que idolatria é o imprudente culto prestado a outros deuses, e feitiçaria é o intercâmbio secreto com os poderes do mal. Ou seja, para ele, e nós vamos ver descrito aqui também, elas juntinhas, umas às outras, caminham juntas. Também da mesma forma que as três primeiras caminham juntas, né? Então, idolatria, essa palavra grega, eidolatria, inclusive eu queria que já colocassem a imagem que eu passei, que aí é a palavra grega lá em cima, idolatria, nós temos ela transliterada e três significados para ela. E você vai achar nas traduções que nós temos no vernáculo, na nossa língua, idolatria, e outras traduções está o culto aos falsos deuses e também a adoração a ídolos. Essas são as traduções vigentes das nossas Bíblias, com várias traduções que nós temos, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Bíblia Viva, Bíblia Linguagem de Hoje, tem a Bíblia Mensagem, a Bíblia NVI, né? Ela também traz, no máximo, esses significados que nós temos aqui. Então, ela se refere à adoração a deuses feitos por mão de homem. É um pecado no qual as coisas materiais chegam a ocupar o lugar de Deus. Em um sentido bem panorâmico, seria isso. É colocar qualquer coisa antes de Deus. É isso também. Só que nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e não idolatrá-las, e usar as coisas. Isso é o padrão correto para o cristão, e não o contrário, como muitas vezes nós temos por aí como significado.
Então, pela natureza das coisas, a adoração aos ídolos parece difícil de ser entendida pelo homem moderno. É difícil. Não é fácil para ser compreendida. É difícil compreender como qualquer homem poderia considerar com reverência um pedaço de madeira, por exemplo. Pedra, metal, por mais bela que seja a forma em que ela foi esculpida, que ela foi desenhada. E por mais dispendiosa que seja a sua ornamentação, é difícil. Torna-se ainda mais difícil entender quando nos lembramos que muitos ídolos antigos eram tudo menos belo. Ídolos antigos não eram belos. Hoje, por exemplo, se você visitar o Pará, que eu já fiz essa visita a uma igreja católica, uma catedral que tem lá, que ela foi tombada, e logo em frente tem a nova, que o pessoal concorre para lá, para fazer as missas. Mas em frente tem essa tombada. E a gente visitou ela, a Natália lembra disso aí, e lá tem muitos artigos, muitas coisas de prata, de ouro, cálice de prata e tudo. E dentro lá tem ídolos, tem santos, né, da igreja católica, esculpidos em madeira, em uma peça só, um tronco muito largo, e aí eles desenharam. Realmente é uma arte, é muito bem feito aquilo ali, e foi feito, acredite, foi feito por indígenas escravizados, por jesuítas. Então eles obrigaram os indígenas a fazer segundo eles descreviam, ou segundo imagens que eles tinham, desenhos que eles tinham. Então eles fizeram, é muito bonito, entendeu? Mas na era antiga tinha muito ídolo feio. Porque foram feitos pessoas que às vezes não tinham a capacidade espacial para fazer uma coisa tão grande. Isso acontecia, então, por exemplo, com a imagem de Ártemis ou Diana, no famoso templo de Éfeso, era uma figura negra. Isso faz até lembrar um ídolo que nós temos aqui no Brasil, que um pastor da Universal chutou e foi um maior escândalo aqui em nosso país. Só que ela era negra, achatada, desajeitada e era coberta de muitos seios. Ela era totalmente destituída de beleza. Inclusive, tem uma imagem aí que eu mandei para o grupo aí do pessoal. E olha como ela era. Ela era adorada. Essa imagem. Tem outra imagem também, né, que descreve essa aí, ó. Esse saindo água aí, tudo era um monte de seios que ela tinha. Essa imagem aí não é bela. Quem quiser que um negócio desse é bonito, pelo amor de Deus. Então, muitos ídolos no passado tinham eram feios, mas eram adorados. O fato, meus irmãos, pode apagar a imagem se quiser. O fato é que, no início, ninguém adorava esses ídolos. Isso aqui nós estamos passando de uma transição de idolatria, porque o pastor Alex pregou ali em Jeremias, e nós tínhamos ali um modelo de adoração que eles tinham, e que era até mais asseverado e cobrado, e socialmente você tinha que fazer aquilo ali. E já no período aqui romano, que também muitas vezes já tinham sido roubados até mesmo os ídolos gregos, colocando outros nomes, como por exemplo, a gente viu eles pegando Zeus e colocando o nome de Júpiter. Marte, eles colocaram no lugar de Ares, o deus da guerra. E aqui nós vamos ver Diana e Ártemis sendo a mesma, né? A mesma coisa exatamente. Mas não se adorava eles assim, simplesmente. Porque tinha duas funções, esses ídolos. Visava localizar e visualizar o Deus que representava aquela localidade.
Então, originalmente, nunca houve intenção de que o ídolo ou esse Deus fosse adorado. Seu propósito era facilitar ao homem a adoração do Deus a quem o ídolo representava, dando-lhe algo visível, uma localização num determinado lugar. Mas, uma vez que isso foi feito, era quase inevitável que o homem passasse a adorar o ídolo em lugar do Deus a quem representava. Então, eles passavam a venerar, não apenas venerar, mas eles passavam a prestar culto àquela imagem criada por mãos humanas. Tinha uma história representada, tudo isso, mas ali eles passavam a fazê-lo dessa forma, desse jeito. Então, podemos citar também como exemplo o desenvolvimento ao culto ao imperador no Império Romano. Começou como uma expressão de gratidão pela segurança, pela integridade física, pela justiça ou pela boa ordem que Roma trouxera aos homens daquele mundo antigo. A gente chama de mundo antigo porque todo o território que foi dominado por Roma era um mundo conhecido até ali, e o que não fosse era chamado de bárbaro. E todo aquele local tinha segurança. Então as pessoas eram agradecidas por tais coisas. Então, Roma varreu dos mares, das suas costas, ali, os piratas, por exemplo, que atrapalhavam muito e sempre atrapalhou na história. As estradas que tinham os bandidos que assaltavam, inclusive Jesus conta a história de um homem que passava por uma estrada como essa e foi surrado e deixado quase morto, que na parábola do bom samaritano a gente vai ver essa história dessa estrada também. Trouxe justiça imparcial para substituir os caprichos dos tiranos. Os homens ficaram tão gratos a Roma pelo seu braço forte e pela sua justiça imparcial, que havia surgido aí a adoração à deusa Roma. O espírito de Roma. E essa adoração existia e era fato. Só que, quando nós vemos essa questão da idolatria aqui no mundo antigo, ou na igreja primitiva, nós vamos ver alguns episódios que chegam a nos transmite a potência que era a questão da idolatria. Primeiro, por exemplo, vamos lá para Atos capítulo de número 17. Atos capítulo de número 17, a gente vai ver ali 17 e 16. A gente vai ler até certo ponto aqui, não o capítulo todo. Paulo observou o quanto eles eram idólatras, né? Olha o versículo 16 que diz, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então, o apóstolo Paulo, ele já pregava contra a idolatria, ele procurava entender que deuses eram aqueles, ele observava bem tudo isso. Só que aí teve um momento que levaram ele para o Areópago, onde tinham os filósofos, os sábios ali, e ele passou a falar, né? No versículo 23 ele diz, porque passando e observando os objetos, ele chama de objeto, de vosso culto, é por isso que a palavra tem esse significado também, não é só idolatria, mas entenda-se da forma que nós tínhamos na imagem, que é essa aí, culto aos falsos deuses, adoração a ídolos.
Encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Aí, a partir daí, ele passou a pregar. Paulo usou até mesmo a potente idolatria que eles tinham e o falso culto deles para direcionar a pregação dele nesse momento. Mas aqui nós temos um dos episódios no qual nós vamos ver a grande idolatria. Não só isso, mas vocês lembram que quando Paulo foi querer, as pessoas queriam determinar que eles eram deuses. Temos Júpiter e Marte, eles disseram, Júpiter e Vênus, se não me engano. Queriam dizer que eles eram deuses encarnados, para você ver como eles desconheciam o Deus verdadeiro. Por isso que até foi bem colocado o Deus desconhecido. Eles tinham que ter uma imagem, tinham que ter uma estátua, tinham que ter que fosse de madeira, de ouro, de prata, não importa. Por isso foi uma grande preocupação para alguns naquele momento da história, naquele período. E aí nós vamos já para o capítulo de número 19, no qual nós temos outro episódio violento, porque aqui mexeu com a questão da idolatria deles, do culto deles, mas também mexeu com bufunfa, com dinheiro. No capítulo 19 de Atos, a partir do 25, vamos ler do 23 em diante, diz assim, por esse tempo, no tempo que Paulo se retirou, né, Paulo saiu da localidade, e Timóteo e Erasto permaneceram ali na Ásia por algum tempo, pregando, ensinando, fazendo o check-up de como andava ali a fé das pessoas. Aí, o 23 diante diz, por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, que era o caminho, no caso, o que traçavam naquele momento, né? Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata, de nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhe, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e chamaram e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Começaram a clamar, não só pela questão da adoração, não só pela questão do culto falso, mas aqui, especificamente, a questão das finanças daqueles que faziam esses deuses. Os cristãos foram chamados de ateus, porque não se utilizavam de imagens. Eram acusados de serem ateus e canibais, inclusive porque ceavam, né, bebiam o sangue de Cristo, comiam a carne, né, a questão da ceia, e esse linguajar para eles era questão de canibais, mas aqui principalmente eles eram chamados de ateus. Eles chegavam num canto que estava acontecendo um local de adoração, e se deparavam com uma situação como essa, não tinha um ídolo sequer. Então, para eles, isso era totalmente agressivo à condição humana. O ser humano tinha que ter uma espécie de estátua ou coisas feitas de madeira, de ouro, ou algo parecido. Então, tinha esse tipo de adoração a esses deuses. Mas aí, em Roma, tinha a questão do culto ao imperador. Eles transferiram todo aquele respeito pela nação, né, por Roma. Inclusive, quando chegava para o romano, o que é Roma? Roma é a luz, o resto do mundo é trevas. Roma, nós temos os aquedutos, nós temos
a iluminação, nós temos as leis, temos os fóruns, temos o Senado. E era uma adoração, temos segurança, era uma adoração muito grande que se tinha por Roma. Mas aí chegou um momento que essa adoração veio a ser transferida para o próprio imperador. Fenômeno este que inicialmente deixava os imperadores até encabulados, viu? Por serem idolatrados dessa forma. Então eles faziam estátuas do imperador e ali procuravam adorá-los. Mas, para aqueles que estavam nas cercanias do império, o imperador não passava de um nome, de modo que a estátua era erigida e a adoração era transferida para essa estátua, mesmo o imperador estando encabulado. Isso mostra o caráter do ser humano, como ele é tendencioso a idolatrar. Aqui nós estamos falando de deuses criados pela mente humana, deuses criados pela mãos humanas, baseado na história que se conta, nas mitologias, nas mentiras, nos exageros dos homens. Inclusive, esse imperador era adorado e tinha o seu dia, que também era chamado Dia do Senhor. Também era chamado Dia do Senhor. Quando tem na palavra a questão do Dia do Senhor, achei-me no Dia do Senhor, aquela visão lá no Apocalipse, João, ali é um domingo. É mais um argumento, se alguém quiser debater com você em relação ao Dia do Senhor, que é o domingo. É naquele dia acontecia sacramentos. Inclusive, lá em Corinto, quando está lá a questão do sacramento ali, da ceia, ali nós temos, no grego, no original, denunciando que é o dia do Senhor que acontecia aquilo. Temos a palavra Kyriakos. Que é isso, Vicente, que você está falando? Então, vai conferir com Augusto Nicodemos, já que vocês gostam também de, muitas vezes se valer de um maior, temos lá Augusto Nicodemos também, que fala essa mesma coisa do Kyriakos, que aparece naquele contexto, e também temos um contexto de Apocalipse. Era no domingo que acontecia o culto ao nosso Deus, ao Senhor, ao Deus Trino. Então, nós temos aqui essas informações em relação a Roma. Então, ele tinha a adoração a essa estátua criada. Então, aqui nós temos o primeiro erro básico da adoração aos ídolos. A adoração aos ídolos é a adoração do objeto criado ao invés da adoração do Criador de todas as coisas. É o primeiro erro básico. Adorar um objeto criado. Ele é criado não apenas a questão de essa estátua visível, essa coisa, não. Ela tem a historinha também que é criada. Mentirosa. Ainda tem isso. Inclusive, acho que era Mitra o nome do deus que os soldados romanos gostavam de adorar. E eles já estavam totalmente desiludidos com isso também. Porque eles sabiam que quem vencia era eles ali lutando. Quem guerreava era eles. Então também o cristianismo chegou num momento em que as pessoas elas não conseguiam milagres e alcançar dádivas desses deuses criados. E aí chegava o cristianismo, os apóstolos, ali, através dos atos do Espírito Santo, milagres aconteciam. Coxos andavam, cegos enxergavam, pedaços da roupa de um apóstolo eram colocados sobre as pessoas e as pessoas eram curadas. E isso também foi fazendo as pessoas crerem no Deus único e verdadeiro, crer no Senhor Jesus. Os missionários chamam isso de a missão de Deus. Não foi no poder da palavra dos apóstolos simplesmente. É a palavra de Deus, a doutrina entregue a eles, que repassaram para as pessoas, e o poder de Deus agindo e não deles. Eles não têm poder nenhum. O próprio apóstolo Paulo falou isso quando quiseram arrebatar ele como um Deus.
Disse, não, nós não somos nada, não façam isso. Mas a tendência sempre era essa. E aí, é exatamente isso que Paulo viu no seu esboço que ele fez ali em Romanos 1. Vamos falar Romanos 1 agora? E em Romanos 1, nós vamos ver o apóstolo Paulo, ali do versículo de número 19 ao 23, falar o seguinte. Vamos do 18, né? 18 ao 23, diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aí, aquela imagem que nós vimos da deusa Diana, né, que é a mesma Ártemis, com um monte de seios parecendo uma cachorra. Uma porca. Ou algo parecido. Quando o apóstolo Paulo fala essa questão bem como aves, quadrúpedes e répteis, a idolatria, essas historinhas contadas que manifestavam nessas imagens, era uma mistureba doida. Misturavam a criação do homem, que não tem essa mistura, não existe isso, e começaram a trazer essas ideias. Que não era apenas isso que acontecia, eram muitas outras imagens que tinham uma mistura muito louca. Misturavam quadrúpedes com o homem e daí por diante. O apóstolo Paulo está falando esse tipo de coisa aqui. E esse tipo de idolatria ainda existe. Essa aqui, na base toda aqui do Romanos 1, do 19 ao 23. Porque, basicamente, ela é adoração às coisas, ao invés da adoração a Deus. Pode-se dizer que o Deus da pessoa, sem dúvida alguma, é aquilo o que ela dedica seu tempo, seus bens e seus talentos. Ela dedica tudo a esse Deus. Não precisa, a gente citou aqui até agora, as imagens criadas pelo homem, mas não precisa ser uma imagem. Podem ser claramente outras coisas. Porque é aquilo a que ela se entrega. Em tempos recentes, tem entrado em nossa língua uma expressão nova, que é o sinal de status. O sinal de status é aquilo que o homem deseja como prova e garantia externa de que alcançou certo grau de sucesso. As pessoas querem sucesso. Sinal de status pode ser uma casa em certo local, certo bairro ou certa cidade. Algum tipo de móvel ou eletrodoméstico que é cobiçado por muitas pessoas, mas possuído por poucos. Pode-se dizer, com muita verdade, que o sinal de status é o ídolo do homem, porque ele dedica-se totalmente à sua obtenção. Ele dedica a sua vida àquilo.
tem que acontecer tal coisa na sua vida. Ele tem que conquistar aquilo. Se não fizer, não tem sentido a vida. Então, ela dedica tudo que ela tem, todas as suas forças a isso. A isso apenas. Então, sempre quando algum objeto no mundo começa a ocupar o lugar principal em nosso coração, em nossa mente e na nossa intenção, esse objeto já se torna um ídolo, porque tomou o lugar que pertence a Deus. Se todas as nossas forças estiverem voltadas para isso. O Senhor Jesus, ao debater com o doutor da lei, lá na parábola do bom samaritano, ele fez uma pergunta ao doutor da lei, e o doutor da lei respondeu: amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Inclusive, há uma pequena modificação do Antigo Testamento para o Novo, que é validado a forma da resposta dele, porque o Senhor Jesus também responde da questão com todo o intelecto também, com toda a inteligência também da mesma forma. Ou seja, com todo o ser, no entendimento de todo o mundo, porque o centro para umas culturas é o coração, para outras é o entendimento, para outras é o ser imaterial, a alma, o espírito, para outros é a força. E essa resposta quer dizer o todo, ou seja, o tudo, amar a Deus com todas as coisas, mas quando o sujeito coloca todas as suas forças, inclusive habilidades especiais que é dada para Deus para conquistar um objeto, isso também é idolatria. Isso também é idolatria. Então, é interessante e relevante o fato de que a idolatria é alistada imediatamente depois do grupo de palavras que descrevem pecados sexuais. Imediatamente. Você tem ali aqueles pecados sexuais que nos chocam. Não é para nós cometermos aquilo. Nem ninguém nesse mundo é para fazer aquilo. Da forma, principalmente, que era o uso da palavra, como nós vimos. Como é pesada a questão. Mas é interessante ver que logo depois disso vem esse pecado da idolatria. Porque no mundo antigo, a idolatria e a imoralidade sexual estavam estreitamente ligadas. Usando um texto de livro apócrifo, que seria Sabedoria de Salomão, ela diz assim: a ideia de fazer ídolos foi a origem da fornicação. Sua descoberta corrompeu a vida. No livro apócrifo diz isso. Fala isso. E de onde vem esta associação? Podemos ver essa conexão no Antigo Testamento, por exemplo, que ele emerge de forma vívida, impressionante e dramática na poesia do 2º capítulo de Oséias. Oséias ali, capítulo 2, entre o 5 e o 8, nós vamos ver a palavra de Deus descrevendo assim: ela, pois, não soube que eu... Não, nós vamos pegar só o 2 e o 8, né? Irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então a voz de Deus, né, vai dizer: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o grão e o vinho e o óleo. Então, na Palestina antiga, no antigo culto pré-israelita, os balaíns eram deuses da fertilidade.
É interessante ver que sempre teve esses deuses de fertilidade, né? E aí a questão dessa Artemis, aí viu o tanto de seios dela que tinha ali? Significa dizer que eram muitos filhos, né? Então adorava ela, mulher que era infértil, ela passava a ser infértil. Essa era a promessa, né? Era assim que era prometido nessa época, né? Eram eles que davam o trigo, o vinho e o óleo. E Israel se voltou para eles. A gente está ouvindo pregações exatamente nesse contexto, né? Visto que Israel era noiva de Deus, podia-se dizer que estava adulterando com deuses estranhos. Estava adulterando de fato. Olha o contexto. Logo, o adultério veio a ser o símbolo da apostasia. Da apostasia. Pois a apostasia era infidelidade, mediante a qual Israel se desviou de Deus, que era seu verdadeiro marido, para procurar um marido entre os deuses falsos. Conforme nós já notamos, entre todos os poderes de crescimento, o do sexo é o mais vívido, o mais vital, o mais poderoso. Então, tendo em vista esse fato de que isso sempre aconteceu, esse tipo de prática, esse tipo de pecado, porque o sexo não é uma coisa ruim, mas sendo feito da forma que é feito, por meio da idolatria, ou simplesmente por um desejo desenfreado, é uma coisa simplesmente terrível. Então, veio a ser um ato de adoração. Então, os santuários, eles eram equipados, sim, com prostitutas, chamadas de prostitutas sagradas. Tornou-se costume as relações sexuais que eles vieram a ser um tipo de ato de adoração do poder, da força da vida. Tinha também um deus chamado Baco, ou Dionísio. Realmente os deuses tinham esses dois nomes por causa dessa questão da transição de deuses gregos que os romanos roubavam e colocavam outros nomes, né? Então tinha esse Baco, ou Dionísio, que o seu culto lá é de beber muito vinho e as pessoas também não ser de ninguém. Era um homem com outras mulheres, a mulher com muitos homens, os homens com muitas mulheres, e ali eles faziam esse tipo de adoração. É por isso que a adoração a esse Baco era uma palavra que não vou nem pronunciar aqui. Inclusive, não chame ninguém de bacana. Você está dizendo que ele é adorador desse Dionísio, ou desse deus Baco, viu? É bom não dizer. Não diga isso com ninguém. Remonta a esse tipo de ato, a esse tipo de coisa. Então, a adoração essa adoração, essa atração por isso, desse tipo, exerce sobre a parte mais baixa da natureza humana. É bem óbvia. O homem natural preferiria isto muito mais às rigorosas austeridades da adoração verdadeira. Então, achava-se nisto o perigo terrível do culto a Baal, contra o qual os profetas lutaram e bradaram, tanto em suas histórias, em seus períodos. Então, a tragédia da idolatria era dupla. Nela, os homens adoravam o objeto ao invés do Criador de todas as coisas, e nela os homens usavam como adoração um ato belo em si mesmo, de maneira que se tornou em pecado. Pegaram um ato sexual que é belo,
que é para procriar, que é para o amor, é o exercer de fato um casamento, um leito sem mácula, e começaram a usar disso que é bom, como algo para adorar outro Deus, e de forma desenfreada, sem compromisso, sem ser uma só carne com a esposa ou com o esposo. Então, com um só golpe, a idolatria destruiu a adoração verdadeira e a pureza, que é a mais sublime adoração. Com um só golpe, a idolatria fez tudo isso. Então, a idolatria, aqui nós falamos da idolatria que era vingente e clara, que o apóstolo Paulo estava falando. Nós podíamos aqui, inclusive citei um texto que é Você se torna aquilo que adora, né? De Cabil, um livro maravilhoso que fala sobre idolatria. A gente poderia, em se estudando o livro e se expondo um EBD, essa questão da idolatria, levaria até o final do ano. Então, presbítero Paulo, seria um tempão. Mas a gente, como a gente vai, a proposta é palavra por palavra, a gente não pode se demorar. Mas a idolatria não é só isso. O pastor Alex até expôs um pouco, foi até mais longe, em alguns pontos que ele foi falando. Mas aqui é a proposta de mostrar que nesse mundo aqui, a idolatria a ídolos, de histórias contadas mentirosas, personificadas em estátuas, as pessoas adoravam, e quando elas se metiam naquela adoração, geralmente estava relacionado ao pecado sexual. Tudo isso num bolo só. O mundo antigo, aqui nesse momento, entre os Gálatas, tinham esses problemas. O que não era cristão praticava isso. E o que já era convertido, ele poderia ainda ser atraente para ele isso. Porque na igreja, nem todos são eleitos. Na igreja, nem todos são eleitos. A corrupção restante existe também. Então, o sujeito pode não ser eleito e continuar praticando essas coisas. O pessoal do Gálatas aqui podia estar querendo ou praticando. Ou a corrupção restante, com a lembrança dessa vida pecaminosa, que ele deveria ter abandonado, como é o conselho de Cristo, abandone essa vida de pecado. Ele poderia também querer praticar de novo. Então, nós temos aqui um conselho que vai para toda a igreja, serve de alerta para a igreja e serve para aquele que não é convertido de fato, é o joio de fato, e embora. A palavra de Deus também, ela é capaz, ela expulsa aqueles que não são convertidos. O apóstolo Paulo, quando está aqui nas obras da carne, pregando, falando sobre isso aqui, para alguns é motivo para ir embora. Alguns faziam secretamente algumas coisas, outros não. Serve para nós por isso. Você tem a opção, como o pastor Alex falou, de abandonar, identificar e abandonar aquela sua idolatria. Mas tem uns que não têm essa opção de abandonar e preferem abandonar o ajuntamento dos santos, porque idolatra. Vamos agora sair aqui do contexto que Paulo está falando aqui para eles. Idolatra, às vezes, uma ideia teológica. O sujeito acredita em uma certa coisa que a nossa denominação não acredita. Digamos, o sujeito é um continuista. Aí o pastor não é continuista em relação aos dons. Aí os presbíteros também não são. A igreja, na maioria, não é. Aí o sujeito, por idolatrar esse pensamento, ele vai embora. Ele não acredita e não aceita o sistema de governo representativo. Ele vai embora, porque ele idolatra isso. Ele odeia salmos. Está na escritura, mas o cara odeia salmos. Cantar salmos. Ele só canta salmos. Está na Bíblia, mas vai embora. Ele idolatra a maneira dele.
Idolatra o seu pensamento. Aliás, não é nem o seu pensamento, ele pegou de outro isso. O jeito nem leu isso, porque se ele tivesse lido, ele ia admitir isso, com certeza. Mas ele está admitindo o pensamento de alguém. Ele admira um homem mais do que a palavra. Ele vai embora. Então, quando se anuncia a palavra aqui dessa forma, o apóstolo Paulo, ele está visando, ele está fazendo com que o trigo realmente exerça seu papel e fique congregado, e que o joio, a possibilidade de ir embora é muito grande. Então, que o Senhor tire toda e qualquer idolatria que existe para nós, para a glória dele e para vivermos de acordo com sua vontade. Amém, irmãos?